que a gente fala sobre filosofia nesse nosso encontro? Porque a gente quer fazer uma teologia séria, uma teologia de verdade, não é teologia, como é que chapa branca, como é dito por aí. Chapa branca é aquela teologia que existe para justificar o que já se crê. Não tem sentido, entendeu? Isso aí é fantasia, isso é falso, né? Teologia de verdade é aquela que questiona, que quer saber mesmo a verdade. Não é a verdade que alguém disse, não. É a verdade mesmo, a realidade. Essa é a verdadeira teologia. E para isso, a gente precisa beber muito da filosofia. A gente precisa conhecer muito sobre filosofia. Esse questionar da filosofia é fundamental para a teologia. Tá bom? Então, a gente então tem sempre esses contatos. Aqui está falando, aqui lembra, por exemplo, o primeiro que está aqui, que é o primeiro é Sócrates, que é esse daqui, e depois tem Platão, são dois nomes importantes na filosofia, e aqui o texto tem aqui alguns itens que eu queria mencionar. O primeiro item diz assim: a filosofia ocidental é a tradição filosófica do mundo ocidental e data de pensadores pré-socráticos que tem ativos na Grécia Antiga no século VI, como Tales e Pitágoras, que praticavam um amor à sabedoria, um amor, uma paixão pela sabedoria, né? E também foram denominados estudantes da physis ou natureza. Tá? Então, desde esse século, né, o século VI antes de Cristo, ou seja, 500 anos antes de Cristo, mais ou menos, a Grécia já trabalhava esses aspectos do questionamento, né, da vida, da existência, das coisas que estavam ao redor dos filósofos. Então se questionava tudo, não se aceitava. Não, são os deuses que estão mandando a trovoada. Então vamos estudar. Não vamos primeiro negar, vamos primeiro estudar, vamos analisar isso. Realmente são os deuses? Entendeu? Por que os deuses fariam isso? E se não foram os deuses? Então questionar era o que eles faziam, tá bom? Segundo item, Sócrates era um filósofo muito influente que insistia em dizer que não possuía sabedoria, mas sim que era um perseguidor da sabedoria. Isso ajuda muito quando a gente está estudando. Quanto mais você acredita que sabe, menos você vai estudar, menos você vai questionar. Quanto menos você descobre que sabe, mais você vai ficar interessado em saber mais. Tá? Então isso ele praticava bem. Terceiro, a era antiga foi dominada pelas escolas filosóficas gregas que surgiram dos vários alunos de Sócrates, como Platão, que fundou a Academia Platônica, e seu aluno Aristóteles, fundando a escola peripatética, ambos extremamente influentes na tradição ocidental. Então, muitos foram os estudantes, né, com Sócrates, e o Platão foi quem se destaca, foi um dos que se destacaram, e de Platão, dos discípulos de Platão, o Aristóteles também foi um que se destacou. 4. Outras tradições incluem o cinismo, o estoicismo, o ceticismo e o epicurismo. São maneiras de estudar a filosofia, tá? São grupos que tinham maneiras específicas de se lançar na pesquisa daquilo que estavam querendo saber, tá bom? Eram, digamos assim, maneiras diferentes, escolas que tinham maneiras diferentes para analisar aquilo que eles estavam estudando. Os tópicos importantes abordados pelos gregos incluíam a metafísica, com teorias concorrentes como atomismo e monismo, cosmologia e a natureza da vida bem vivida, que isso aí é o eudaimonia,
a possibilidade de conhecimento e a natureza da razão. Então são vários aspectos, são vários objetos, não é, que se estudava na filosofia. Ninguém tinha dó, ninguém tinha medo de pesquisar, não. Eles se lançavam. Aquilo era algo interessante, eles vão pesquisar para ver, né? Ah, mas já tinha uma resposta, a religião já dava uma resposta. Não, a gente quer pensar, a gente quer analisar aquilo ali. Esse é o grande exemplo da filosofia para a gente. Com a ascensão do Império Romano, a filosofia grega também foi cada vez mais discutida em latim, lá em Roma, né, por romanos como Cícero e Sêneca, tá? E outros filósofos também que eram romanos. Toda a teologia e filosofia cristã, judaica e islâmica, né, que posterior, foi influenciada por platonismo e aristotelismo, tá bom? Então, todas as teologias ou foram muito ligadas a Platão ou foram muito ligadas a Aristóteles, né? Aristóteles mais... A Platão, digamos, tinha uma maneira mais, digamos que romântica, né, de ver as coisas, mas Platão tinha uma maneira mais ríspida, mais seca, mais severa, né, para analisar as coisas. Nenhum estava certo e nenhum estava errado. Tá bom? Então, esses são aspectos que a gente queria chamar a atenção sobre a filosofia e o exemplo, e também, quem sabe não, com certeza, né? E o conteúdo das pesquisas deles, com certeza, ajudam, auxiliam muito a gente a fazer uma teologia séria, verdadeira, alguma coisa que a gente fica com convicção que está fazendo teologia, e não apenas uma repetição do que a gente escutou. Tá bom? E do que plantaram, né, na cabeça da gente.